Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui na unidade da HCLOI das Perdizes e nós vamos conversar com a doutora Regina. Mas antes eu queria explicar para vocês que nós vamos fazer uma sequência de vídeos para falar sobre a importância dos cuidados da visão. E nada melhor, vocês vão entender por que convidei a doutora Regina, porque ela é uma amiga, temos uma história juntos, mas antes disso eu quero falar sobre a importância da visão. Então vamos lá. Doutora Regina, tudo bem? Ô Rodrigo, foi um prazer receber vocês aqui na nossa unidade de Perdizes, tudo ótimo, estou muito feliz. Que bom. Então eu queria que a senhora falasse para nós, qual é a importância de prevenir sobre as doenças da visão? Na verdade, a grande importância é a nossa própria visão, né? Nós temos que lembrar que a maioria das doenças oftalmológicas, elas não têm sintomas. E o ser humano, de uma maneira geral, ele só se preocupa quando ele passa uma dor de barriga, ele passa a ter uma visão ruim, uma baixa de visão, e aí ele, tô com algum problema no meu olho. Sim. A gente tem que voltar um pouquinho o nosso tape e falar, não, nós temos que fazer o exame de rotina, pelo menos uma vez ao ano, a depender, lógico, de se você tem algum caso na família de alguma doença oftalmológica, a depender da situação, do seu critério, do teu médico, você pode fazer mais outros exames. Então o exame de rotina é o nosso preventivo. Sim. A melhor forma da gente cuidar da nossa visão é indo no nosso médico oftalmologista. Lá ele vai fazer o seu exame de óculos, ele vai medir a tua pressão ocular, vai fazer uma análise do teu fundo de olho. Se precisar de algum exame mais complementar, ele vai solicitar, a depender da situação, até mesmo um outro médico especialista dentro de alguma área da oftalmologia. Certo. Porque hoje, Rodrigo, a oftalmologia é dividida em vários pedacinhos, né? Sim. É o médico especialista de glaucoma, de retina, de córnea, né? Mas só vai se pedir algum exame específico a depender do caso clínico que o médico tiver como critério a necessidade de fazer alguma análise daquele paciente. Pessoal, então o que é importante? Oftalmologista não é só para usar óculos, não é só para colocar grau 2, grau 3, nada disso. É todo um panorama, não é isso? Exato. O óculos é uma parte do negócio, né? Exatamente. É fundamental que a gente saia com óculos bem Sim. feito, pra gente enxergar bem, fazer nossas atividades, tanto dirigir, trabalhar, fazer um esporte. Mas sem dúvida nenhuma, a consulta oftalmológica é um principal fator de prevenção de qualquer doença oftalmológica. Então, gente, por que a gente começou tudo isso? Porque eu vou contar agora uma questão pessoal e ela faz parte dessa história. Minha mãe sempre passou com um médico oftalmologista, mas não encontrava uma resposta. Então, assim, quando a gente descobriu que ela tinha glaucoma, que ela vai explicar qual é o motivo disso e de como, ela chegou no consultório, a primeira vez que a gente encontrou a doutora Rê, ela falou assim, Dona Maria, que é o nome da minha mãe, a senhora deveria ter feito essa cirurgia há 10 anos atrás para não estar passando o que a senhora está passando agora. Em 10 dias, gente, a gente começou a fazer a primeira cirurgia. Então, a gente tem uma relação, construiu uma relação entre 5 e 6 anos muito boa. Então, não poderia escolher outra pessoa para começar a falar da saúde que está fazendo parte da nossa história. Então, Rê, o que é o glaucoma? O glaucoma, em especial o que aconteceu com a sua mãe, a Dona Maria, a gente já descobriu o glaucoma avançado, mas vamos voltar um pouquinho o que é a doença glaucoma. O glaucoma, na grande maioria das vezes, é uma doença grave, que causa cegueira irreversível e o mais importante, gente, não tem sintoma. Você só vai perceber que tem sintoma quando você já está com um glaucoma avançado. Então nós temos que prevenir para evitar de um mal maior que é a cegueira. E qual que é a grande preocupação? É que a cegueira do glaucoma, ela é irreversível. Você pode fazer o que você quiser, mas dependendo do estágio que está a doença, dificilmente você vai ter uma recuperação visual. Você pode reduzir a pressão intraocular, mas o dano causado é muito grave. Então, o que leva ao glaucoma? Nós temos um líquido dentro do olho que não é a lágrima. A lágrima é o que escorre, né? Quando a gente chora, quando a gente fica feliz. Esse líquido chamado humor aquoso, ele tá dentro dos nossos olhos, lá dentro da nossa caixinha, tá bom? Esse líquido, ele é produzido constantemente, dormindo, acordado, com raiva, feliz, é a mesma quantidade. Sim. E esse líquido, ele tem uma função de levar oxigênio para dentro do olho, para as estruturas intraoculares. Ao mesmo tempo que ele vai levando oxigênio, ele vai retirando o que não presta, os metabólitos do olho, e vai embora. Esse equilíbrio entre entrada de líquido e saída de líquido causa o que a gente chama de pressão
intraocular. É uma pressão hidrostática. Por que que é hidrostática? É causada por um líquido. Tá. Esse equilíbrio do que está entrando, do que está saindo, é a pressão intraocular. É a pressão intraocular ideal. O paciente de glaucoma, ele tem dificuldade da drenagem desse líquido e ele continua a produzir. É diferente, por exemplo, de uma febre. O nosso organismo, a gente tem na temperatura um sistema de autorregulação. Ou seja, você está com febre, automaticamente você começa a ter calafrio, você começa a ter sudorese, porque o organismo trabalha para esfriar o nosso corpo. Tá. No olho, não tem esse sistema de autorregulação. O olho não percebe que o líquido só está entrando e não está indo embora. Entendeu? Então causa um desequilíbrio da pressão, porque o líquido só entra e não está indo embora na mesma concentração, né? Isso gera o aumento da pressão intraocular. A pressão intraocular, com esse desequilíbrio, vai gerar a alteração do nervo óptico. E é aí que mora o problema. Porque o nervo óptico é o responsável por carrear as imagens do que é captada, a imagem luminosa, que vai se transformar na imagem elétrica, que vai para o cérebro. Na verdade, o olho não enxerga. O que enxerga é o nosso cérebro. Entendeu? Mas o olho é o responsável em transformar, levar essa informação, transformar a luz em eletricidade e levar, o nervo óptico é o que vai levar essa informação para o cérebro. Quando você tem uma lesão do nervo óptico, você diminui a entrada de imagem dentro do nosso cérebro. E aí você diminui e aumentando o risco de cegueira. Olha que legal, gente. É importante a gente saber tudo isso. E como a gente está falando de histórias, doutora Rê, eu queria falar que a gente, na pré-produção, encontrou da nossa equipe uma pessoa que teve a questão do glaucoma congênito. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar e vou convidar ele. Você topa vir falar com a gente? Doutora Rê, tem algum problema? Não, Então, olha aí, ó, já escutaram a voz dele. Então, a gente vai gravar um vídeo falando também do glaucoma congênito. Isso é o importante. Rô, eu posso comentar uma coisa? Sim. Porque assim, quando a gente pensa em glaucoma, a gente fala, é um vozinho de 80 anos, uma senhorinha de 80 anos. Não, não é. Com certeza, a maior prevalência de glaucoma e incidência é nos pacientes mais idosos. Sim. A partir de 60 anos. Mas a gente também tem o glaucoma congênito, o glaucoma infantil, o glaucoma juvenil. É muito mais raro, é muito mais grave, mas é importante a gente saber. E aí a gente fecha exatamente com aquilo que ela iniciou: prevenção.